Olá, eu sou Gisele Trece e esse é um vídeo-aula do Laboratório de Produção, com panorama de tudo que você precisa saber para iniciar a sua jornada. Roda a vinheta! E essa é a nossa aula final. Chegou aquele momento mais esperado ou inesperado. Vamos falar de planilha e projetos. Então se prepara que a gente vai começar logo com ela, as planilhas. Vamos estudar dois tipos de sua utilização, orçamentária e de organização. Mas de qualquer forma, antes da gente começar aqui, vai lá na pasta, abre o documento chamado Planilha é Poder e acompanha aqui uma explicação básica. As planilhas podem ser orçamentárias ou de organização. As planilhas orçamentárias são as principais para a gente que é da produção, sendo a de vendas fundamental. Temos dois modelos, a planilha interna e a planilha externa. A planilha interna garante a sustentabilidade do grupo a médio e a longo prazo. Lá dentro da pasta, vocês vão achar esses modelos de planilha. Dentro da planilha é o poder. As últimas abas são a de vendas. As planilhas orçamentárias também tem dentro dos editais. Cada edital vai ter o seu modelo orçamentário específico. Então é importante estudar cada uma delas e, de novo, nós temos modelos para isso. As planilhas de organização se resumem a controle e cronograma e lei de incentivo para todos os casos. De novo, convido vocês a navegarem, a pesquisarem. É fundamental porque boas planilhas trazem bons processos de organização e processos mais fluidos de venda. Gente, dica de ouro, estude no YouTube sobre planilhas Google e Excel. Vou deixar também aqui um link para um curso completo do Excel. Então, bora navegar nessa ferramenta e ficar expert. Vamos navegar no mundo dos projetos, minha parte preferida. Bora lá? Eu vou apresentar agora a forma como eu sistematizo meus projetos. Não é nenhuma técnica já pré-existente ou conhecida. Dessa forma, eu vou apresentar para você como eu organizo, como eu divido cada parte sistematizada para eu pensar cada etapa do meu projeto e cada advento que pode acontecer. Antes da gente falar do tema objeto sonho, a minha maior dica é decupar as entregas, separar ela em caixinhas, entender qual a força de trabalho que você vai colocar em cada etapa dessa. Assim, você vai conseguir entender o tempo de execução de cada coisa. E isso é uma coisa valiosa para quem está montando um projeto. Tema, objeto, sonho. Tema é aquilo que você quer estudar. Você pode simplesmente distinguir assim, eu quero falar sobre dança, então é o tema. Objeto pode ser um ponto específico que você queira estudar. Alguma forma de arte específica, alguma aptidão específica. E sonho é tudo aquilo que você quer concretizar. Por isso essa divisão, tema, objeto e sonho. Mesmo assim, para todos esses, você consegue, a partir de apenas uma ideia, um tema, um objeto, criar a sua pesquisa. Então o primeiro ponto é criar essa pesquisa estética, estilística e cênica. Se você estiver trabalhando sozinho ou em grupo, duplas, é importante você criar uma pasta para compartilhar as referências. Pesquisas, paletas de cores, criar banco de imagens, vídeos, textos, citações, poesias. Tudo o que você possa criar para aportar suas ideias e facilitar suas escritas. E é sempre muito importante, gente, dar crédito para aquilo que você vai colocar dentro do seu projeto e saber se o crédito é realmente daquela pessoa. É tipo você citar a Cecília Meirelles e dizer que é Chico Xavier. Não dá, né? Então dá para você, por favor, pesquisar os créditos e saber ao que você está se referenciando. Referências são sempre válidas e muito importantes, seja elas de textos, de vídeos, de imagem, de ideias. Por favor, deem crédito. Espetáculos de montagem e circulação, é muito importante entender se os textos que você vai usar na sua proposta são autorais ou serão escritos por você ou pessoas do seu coletivo. É muito importante desde o começo entender quem vai ter esses direitos e se esses textos poderão ser usados permanentemente para a execução dessa obra. Façam bons acordos e se entendam sobre isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre argumento, dramaturgia e encenação. Essas três partes costumam mais aparecer em projetos de teatro do que outras linguagens, mas não obstante, é possível que ela apareça em alguns editais solicitando para que você o faça. Argumento da proposta é quando você ainda não tem a construção dramatúrgica do seu texto. Então, você vai justificar aquilo que vai para a cena. É como se fosse uma justificativa. Aliás, argumento também é usado no lugar da justificativa do projeto. Esta palavra argumento específico. Dramaturgia, ela pode ser um texto pré-existente, se for no teatro, você já pegar uma peça que existe, pegar um texto dramatúrgico, já com as falas, com tudo mais, isso é um texto dramatúrgico pré-pronto. Você pode encomendar uma dramaturgia, mas provavelmente eles vão pedir essa dramaturgia dentro da proposta. Quando essa dramaturgia não está pronta, você pode escrever um argumento dessa proposta. Não é o texto final, mas ele aborda a temática do que vai tratar, é uma proposta daquilo que vai acontecer.
Gente, encenação nada mais é do que você falar daquilo que tá na cena. É tipo o roteiro das cenas que vão acontecer. E, na verdade, é uma proposta de encenação. Dentro do teatro, geralmente a galera pede pro diretor escrever a encenação para poder colocar no projeto. Se você é um projeto de dança, circo ou outra área e precisa escrever encenação, é basicamente você descrever as entradas e como elas vão acontecer, independente se elas têm texto ou não. Outra coisa importante é você decupar exatamente como você está pensando o seu cenário, figurino e luz. Lembra que tudo isso que está aqui é a base da sua pesquisa que você precisa fazer para mostrar aos olhos de outra pessoa que está lendo o seu projeto. Você precisa encantar. E tudo isso aqui que a gente está propondo de leitura e pesquisa e referência é para você conseguir encantar quem está lendo a sua proposta. Gente, para quem vai escrever projeto de música, é muito importante lembrar que precisa de 3 músicas gravadas, provavelmente, e eles devem pedir os textos, os argumentos da música, a pauta que você vai usar e um possível planejamento de carreira. Então é importante você se ligar nos conteúdos adjacentes que eu vou enviar para você, que vai dizer sobre plano de carreira e outras formas para você se inspirar e complementar em seus projetos. Agora vai aqui mais um pouquinho de dicas sobre todas as áreas. É super importante você pensar no seu projeto da forma mais completa e decupando ele conforme os editais forem aparecendo, reduzindo, repensando, entendendo qual parte você coloca e propõe em cada momento que foi importante para sua jornada. Para quem e onde? Público-alvo. Já tenho o meu público? Sim, preciso saber a faixa etária e recorte social. É importante que você decupe bem a faixa etária e o recorte social ao qual você está apresentando aquela proposta. Uma vez que você já conhece e tem entendimento do seu público, me faça um convite para pesquisar a fundo esse recorte social e essa faixa etária. Não. Então vamos falar sobre o seu espetáculo? Pensa na sua proposta. Mesmo se ela for uma montagem de espetáculo, será que ela se aplica para a primeira infância? Será que idosos vão ser contemplados com a sua proposta? Como que é a cênica dela? Tem luzes fortes que piscam, barulhos altos? Qual o local? Vamos lembrar aqui também que se seu espetáculo é para teatro e precisa de muito recurso, será que você vai conseguir levar ele para a periferia? Bom, essas questões já trazem um bom norte do seu público-alvo. Outra dica de ouro são as pesquisas, IDH, faixa etária e território, pelo site do IBGE e outros. Lá no Drive tem um documento com links para você realizar essas pesquisas que falam sobre território, etarismo, condições socioculturais. Onde? Território público, espaço público ou privado. Uma vez que você sabe o seu público-alvo, provavelmente você já sabe para onde você vai levar a sua proposta. Saber se o espaço é público ou privado vai te dar um norte sobre as licenças, autorizações e parcerias que você vai conseguir. E isso vai facilitar o seu processo de logística. E lembre-se, pesquisa é fundamental para uma boa argumentação. Com o seu público-alvo e o local bem decupado e definido, você vai ter vários desdobramentos importantes para sua proposta. Você vai saber a estética que mais agrada, a identidade visual que você pode usar. Isso vai desdobrar no melhor planejamento de comunicação, uma melhor atuação na divulgação local, tudo isso para trazer o seu público-alvo direto para a sua proposta. Outra vantagem de conhecer o seu público-alvo e o território onde você trabalha é fazer ações de contrapartidas qualitativa, levando as contrapartidas necessárias para aquele espaço, mesmo que não tenha de fato a ver com o objeto da sua proposta. Por exemplo, o seu espetáculo pode falar de balinhas, mas se aquela região estiver precisando de oficinas de técnico de som, produção, entre outras, é muito importante você propor isso. E você só vai saber disso se você tiver boas parcerias e entender o seu território de atuação. E logo, parcerias para execução com apoio para a realização e carta de recomendação dá um super gás na pontuação do seu projeto. A minha dica aqui é você pesquisar e procurar parceiros em cada região. Entenda os locais que você está indo. Procure as pessoas que atuam naquele território. Faça boas parcerias e assim você vai entender cada vez melhor o seu público e entregar ações qualitativas para toda a comunidade. Quando? É muito importante você ficar ligado qual a data que seu evento vai acontecer, qual pedaço do ano. Por exemplo, a gente tem vários eventos nacionais, municipais e estaduais. Se seu evento prevê monetização, você precisa se ligar em todos esses eventos que estão acontecendo. Se seu público é CLT, lembre-se, no início ou no final do mês é sempre ruim para essa galera comprar. Faça checagens dos calendários das feiras, dos eventos da proximidade. E lembra, gente, lembra sempre, gosto muito de falar o que é.
Esses festivais grandes privados quebram pequenos espetáculos, quebram pequenas iniciativas, então tem que se ligar em calendário de festivais privados. Mas nessa parte do quando, o que eu quero chamar muita atenção é o quando para dentro do seu núcleo diretivo. O seu núcleo diretivo são aquelas pessoas que vão entregar o projeto com você até o final. Os artistas, o dramaturgo, o diretor, o cenógrafo, o figurinista, a galera do audiovisual, a galera que vai estar com você, você precisa saber a agenda anual dessa galera, saber se vai estar em confluência, se as pessoas estão participando de outros projetos, concorrendo a outras propostas. E isso vai trazer um norte para você sobre a permanência dessas pessoas com você e a continuidade de seus projetos. Gostaria de reiterar aqui que saber o tempo de entrega é fundamental para você ter um projeto saudável e respeitar o tempo de todos que trabalham com você. Mesmo que de forma prévia, que as coisas ainda não aconteceram, que muita coisa pode mudar no caminho, você precisa entender uma coisa desde já. Se você pede urgência em um trabalho, você tem que pagar a urgência. Veja bem, aquele profissional, se ele precisar de um tempo menor para executar o seu cenário figurino, é possível que ele tenha que contratar outras pessoas ou se dedicar de forma exclusiva ao seu projeto. E isso precisa de mais recursos para que ele trabalhe bem, tranquilo e você tenha uma entrega saudável e equilibrada para todos do projeto. Com quem? Me diga com quem andas que eu te direi quanto vale. Bora lá pensar nisso? Definindo os seus profissionais. Gente, é sempre importante checar trabalhos anteriores. Conversem com pessoas que tenham contratado esse profissional. Você precisa saber se essa pessoa tem o tempo de entrega que ela propõe, se é tranquilo trabalhar com ela. Sempre que possível, solicita um orçamento real, projeção de valores. Por exemplo, o figurinista, ele vai saber se aquele tecido, se aquele material vai subir no próximo ano. O cenógrafo, ele vai ter ideia de quanto varia madeira, ferro. Pergunte, faça orçamentos, solicite prospecção de valores. Checar se o profissional é formalizado com CNPJ é muito importante para ele receber de uma forma correta dentro do projeto. Sempre que possível, solicite desenhos técnicos, mini-bio, currículo, fotos, redes sociais, tudo que demonstre o trabalho dessa pessoa. Isso pode servir de argumento dentro da sua proposta. E lembre-se, coloque no seu projeto apenas quem você sabe que vai chegar até a conclusão. Não coloque o seu amigo se você sabe que ele é um vacilão. Sim, é super válido pedir um currículo emprestado para dar pontos à ficha técnica, mas seja honesto com todos. Informa desde o início. Eu não vejo o menor mal. Várias pessoas já pediram meu currículo emprestado para ganhar proposta, para subir ponto, mas sempre comigo sabendo que a pessoa ia usar e que eu não ia executar e que isso só fazia parte desse processo. É válido sim. É importante que todo mundo tenha a possibilidade de ganhar, mas seja honesto. Diversidade e inclusão. Gente, tem uma pastinha lá no projeto que é para ler. Tornar o seu projeto acessível é muito importante. Colocar pessoas com deficiência nas suas fichas. Dar oportunidades para pessoas desenvolverem os seus trabalhos junto de você. Sobretudo se você é uma companhia mais experiente. Trazer pessoas da comunidade LGBT, pessoas pretas. Criar espaços para estagiários. Prever consultorias de acessibilidade dentro das suas propostas. E, gente, nunca seja assistencialista. Nunca contrate uma pessoa só para incluir ganha-pontos e pagar elas e não colocarem elas de forma diretiva dentro dos seus projetos, fazendo parte das ideias e estruturas. Repense seus hábitos de convivência e seja sempre antirracista. Lá na pasta do Drive tem uma parte especial que é uma pasta chamada Seja Antirracista. Ela tem propostas de contrapartidas, leituras muito importantes para você fazer e aplicar no seu dia a dia. Outra dica importante é você entender que a estrutura de um projeto ela é muito mais importante de você aprender para além de conseguir ganhar editais ou escrever leis de incentivo. Por quê? Te conto. O projeto ele te ensina a planejar, a decupar em etapas, entender as forças necessárias, tempo e recurso empregado em cada etapa. Te ajuda a entender melhor as classes trabalhadoras, quanto cada uma delas cobra, o tempo de entrega das coisas. Isso vai te fazer ficar em sinergia com todo o seu mercado de trabalho. Tipo ideia. Ideias criativas é uma sugestão para você olhar o seu projeto por outro viés. Se liga nessa lista de sugestões. Ideias criativas, identificando potências individuais. Aqui está a lista que eu falei. Se liga, tem muitas possibilidades. Aqui vai uma dica. Pesquise as tendências nas redes sociais, consuma conteúdos e vídeos curtos. Pesquise de onde veio, quem faz e quem fez. Do mais, eu posso te apontar aqui que processos compartilhados é muito legal. Mas antes de decupar isso, eu vou esperar o nosso encontro para a gente navegar melhor de acordo com as suas ideias.
Contrapartidas. Gente, as contrapartidas são divididas em duas áreas, sociais e financeiras. Contrapartidas financeiras. Contrapartidas financeiras prevêem retorno de dinheiro, ou seja, você vai doar equipamentos para espaços públicos ou projetos sociais e instituições, mas esses equipamentos não podem estar na planilha orçamentária, eles têm que ser doação de equipamentos que sejam sua, por exemplo. Benfeitorias de medida de acessibilidade. Bom, eu previ que eu vou colocar uma rampa e ao final do meu projeto eu dou essa rampa para aquele espaço. Mensurar mídias e entregar valoração. Por exemplo, eu coloquei lá no meu projeto que eu tenho 5 mil para assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa conseguiu para mim 7 inserções em determinados jornais ou redes famosas. Se eu fosse pagar aquelas inserções, vai sair 20 mil reais, por exemplo. Se eu gastei 5 com a comunicação, significa que eu dei uma contrapartida financeira de 15 mil reais de retorno. Usar recursos próprios ou do projeto. Bem, como eu disse, se for um recurso próprio seu esses equipamentos e você doar, é uma contrapartida financeira válida. Se for recurso do projeto, só é permitido e só entra como uma contrapartida financeira se o edital não te obriga por si só a fazer a doação. Contrapartidas sociais. São todas essas que eu coloquei aí. Pense nisso, fique atento. Os editais, eles cobram contrapartidas sociais específicas, sobretudo as leis de incentivo, que geralmente vêm descritas nas normativas e você tem que copiar e colar no seu projeto. Posso colocar contrapartidas como despesa no meu orçamento? Sim, se o edital permitir. São poucos editais que não permitem isso. A Lei Paulo Gustavo desse ano, por exemplo, foi um exemplo. Ela não permitia contrapartida. A Lei Paulo Gustavo do Estado, as dos municípios permitiram. Agora o papo é sério. Contrapartidas. Não proponham o dobro do pedido no edital. É sério isso. Você não está contribuindo para as políticas públicas que a gente precisa. A gente precisa de mais recurso, não mais contrapartidas. Mas eu não ganho mais dinheiro para isso, viu, querido? Que dia pra isso não. Orçar, adaptar, repensar. Gente, vou dar aqui uma dica de milhões. Na hora de fazer seu orçamento, faça subgrupos de divisão de valoração. Por exemplo, grupo 1, produção e administração, núcleo artístico, infraestrutura. O que significa isso? O que vai nessas rúbricas de produção? Vai produção, produção executiva, direção de produção, gestão, contador, tudo que for disso é um bloco. Núcleo artístico, diretor, dramaturgo, roteirista, os artistas por si só, figurinista, cenógrafo, tudo que for da entrega artística, vai aí. Infraestrutura e consumo, locação de equipamento de luz, de som, box trans, alimentação, vai aí nesse grupo. Comunicação, assessoria de imprensa, assessoria de redes, tudo que for ligado a isso, designer gráfico, impressão de materiais pode entrar aí ou em consumo. Logística, locação de carro, hotel, transporte interno, aéreo, terrestre, van, tudo. Acessibilidade são as medidas de acessibilidade. De novo, vai lá na pastinha de acessibilidade e se interage. Taxas e impostos. Taxas só de uso de espaço público. No geral, você não pode colocar muitas taxas. Impostos, de jeito nenhum. Só quando o edital diz que você pode vir a colocar os impostos quando é premiação. Avulsos, tudo que não coube aí, você coloca na caixinha do avulso. Por que eu falo para você separar por subgrupos? Para você entender o valor desses grupos em despesa. Você ter mais ou menos uma ideia quanto você vai gastar com tudo isso. Na hora de você repensar e reduzir, você vai entender aonde está indo mais dinheiro e como você pode adaptar e repensar por partes. Lembra, faça orçamentos, não tira da sua cachola as ideias. Faça pesquisa de mercado, cote com profissionais, pergunte o tempo de entrega, faça cotação com fornecedores, ele pode vir a se tornar um parceiro de muitos anos. Iniciantes, faça um orçamento com valor cheio da sua proposta, depois você vai adaptando, faz com calma. Lembra sempre, se você não está a fim de pesquisar ou está sem tempo, usa a planilha da FGV como parâmetro. E lembra, essa planilha é bem utópica, mas caso você precise revisar algum valor, você pode usar a fórmula do IPCA, que você também encontra o link lá nos materiais. Usa ela que você vai ter um valor atualizado daquela prestação de serviço para o nosso ano. Se você precisar repensar e adaptar o seu orçamento, sempre pensa primeiro em reduzir tempo e força de trabalho antes de reduzir a proposta em si. Não conseguiu adaptar o tempo e a força de trabalho? Aí você pensa em reduzir o tamanho, a equipe, a entrega. Lembra, separar as coisas por caixinha, tanto das entregas do projeto quanto do orçamento, vai te fazer entender melhor aonde está indo os seus recursos, sua força de trabalho, seu tempo. Como planejamento de trabalho, cronograma. Veja, uma vez que você já conseguiu compreender a sua planilha orçamentária, você já conseguiu entender o tempo que cada coisa vai acontecer.
Aqui vai um passo a passo para você organizar e entender tudo. Primeiro, você precisa checar a agenda da galera que vai estar com você nesse projeto. Entender a agenda real, a agenda anual, sabe? Do próximo ano. Se o projeto vai sair, você sabe que a verba sai o ano que vem. Você precisa entender qual que é a perspectiva da galera que você quer que esteja com você envolvida nesse projeto. Bom, outra coisa é você decupar absolutamente tudo o que vai na sua pré-produção, na sua produção, realização e pós-produção. Coloca tudo, absolutamente tudo no seu plano de trabalho. Na sua entrega para o edital, você não necessariamente precisa colocar tudo, mas para você mensurar de fato o seu trabalho, entender o tempo que você vai desprender dessa organização, você precisa pensar em todas as etapas. E aqui vai uma dica que parece ser uma bobagem, mas que quase todo mundo erra. Coloca na etapa de pré-produção a elaboração do seu figurino e do seu cenário. Começou o projeto? Corre atrás disso. Mesmo que seja uma montagem, já vai pensando nisso. Esses profissionais merecem respeito e acabam trabalhando muito por muito pouco, porque ficam sem tempo e às vezes o cenário e figurino fica pronto na última semana, quando o espetáculo tá pronto, é sempre o caos. Então evite trabalhar de forma caótica. Preveja isso tudo dentro da valoração e dos valores de pré-produção. Outra dica fundamental é escolher a ferramenta de trabalho coletiva. Se você vai organizar tudo, todo esse cronograma, todas essas coisas num Drive, na plataforma do Miro, ou o que quer que seja a plataforma, WhatsApp, Telegram, organização é fundamental. Planilhas são um ótimo apoio para essa organização. Outra dica é, tire dias específicos para montar a planilha. Comunicação executável e acessível. Gente, lembra lá que eu falei do onde? Como é importante você saber o seu público-alvo e aonde você está levando a sua proposta? Pois bem, aqui é fundamental. Uma vez que você entendeu isso, vamos falar de comunicação executável. Não adianta você propor um monte de coisa que não vai atender e nem vai chegar às pessoas. Aqui tem uma lista do que eu sugiro você a olhar e pensar para o seu projeto. Lembre-se sempre, a comunicação é para atender o público, não é para cumprir tabela de projeto. Senão o seu dinheiro, o dinheiro público está indo pro ralo. Usa isso de uma maneira positiva para você, para o seu grupo e para a constância do seu trabalho. E bora falar de novo de acessibilidade. Aí você vai achar um QR Code que vai cair direto na pasta. Vai lá, lê, se informa. Saiba como prever medidas de acessibilidade, entenda sobre acessibilidade e queira acessibilidade. A arte tem que ser para todos. Gente, agora que tudo tá pronto, vai o meu maior convite aqui, ó. Para tudo, muda de foco, toma um porre, sai, enche a cara, faz qualquer coisa, esquece que esse projeto existe. Antes de você começar a sua revisão, você precisa estar com a cabeça em dia. Então, assim, ressaquinha é a melhor coisa, né? Porque aí já passou dos 30, toma um porre, fica ali quase doente, né? Aqui, ó, isso aqui deve dar aquele desespero. Com a cabeça limpa, é hora de fazer a revisão. Por onde a gente começa? Primeiro lugar, fazendo o checklist de toda a documentação em anexo. Olha toda a documentação, revisa, vê se está tudo ok e guarda na pastinha. Justificativa. Uma vez que você passou por todos esses processos que a gente falou até agora, é bom você olhar para esse todo e não repetir absolutamente nada na justificativa. A justificativa, ela se trata de mérito. Pois bem, eu vou te contar aqui o que é mérito. Mérito é sua competência de execução. Mérito é você usar o dinheiro público de forma justa e consciente, atendendo o público, que é o contribuinte. Mérito é você fortalecer a trajetória do artista e construir pontes fortes para carreiras. Lembra disso. Na sua justificativa não é para você repetir nada, ela não é para ser chata, ela é para ser competente. É aqui que você mostra citações que você colocou, que você destaca o que não foi citado. Aqui é um ótimo lugar para descrever os impactos de desdobramentos caso o edital não tenha pedido para você. Amarre todas as suas ideias pré-alinhavadas. É aqui o momento seu de encantar. Lembre-se, você precisa fazer uma escrita concisa e direta. Uma vez que você já passou por todos os outros pontos, você já enxergou a plenitude dos seus atendimentos, já decupou de forma nítida tudo aquilo que você quer entregar, sua justificativa vai fluir de forma direta, fácil e sem dor. Não sofra. Bom, chegou a hora da revisão. Já te dei a dica de milhões lá, né? Se recuperou do porre, segue esse checklist da revisão, respira, não pira e faz tudo de cabeça fresca. Vai dar certo. A parte 2 dessa revisão é olhar com olhos atentos para ver se você não ficou repetindo um monte de palavra. Uma outra ótima dica é dar uma olhada de novo lá no edital.
relê ele com calma, lista as palavras-chave, vê se você usou, se você colocou todas as coisas que o edital pede dentro da sua proposta e bora para outra parte. Agora, com calma, é hora de você olhar se a sua planilha orçamentária, seu cronograma de trabalho e tudo que você propôs corresponde. E aí fica a dica de milhões: não muda a sua escrita. Confia na sua organização, confia em todos os processos que você fez e não mude sua escrita. Última dica, galera: manda o projeto para uma pessoa que não entende nada de cultura. O seu projeto ele precisa ser compreensível por qualquer pessoa. Lembra? Todo edital convida pessoas da sociedade civil para ler essas propostas, então ela precisa estar compreensível para qualquer um que a leia. Então, bora praticar a escrita, ler muitos projetos, e já sabe, né? Lá no Drive você encontra projeto para ler. Então, te vejo em breve. Chega, pelo amor de Deus, não quero mais saber de projeto. Esse laboratório de produção é o resultado de 15 anos de estudo e pesquisas meus, compartilhado com vocês. Há muitas formas de fazer. Eu convido você a estudar, se aventurar e arrasar por aí. Agora você já tem todas as ferramentas. Bora lá! Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Rosa Luxemburgo.